vou te dizer sinceramente, tá? Para mim foi o show mais emocionante, sério, dos últimos anos. E olha que eu já vi Paul McCartney, Black Sabbath, David Gilmour, mas esse show do Rick Wakeman ali no Salão de Atos da PUC, eu vi na primeira fila, cara. Tava na primeira fila, vi ele assim a poucos metros. Foi muito especial, porque Fala, gurizada, beleza? Estamos aqui na Badigi, uma das mais conceituadas lojas de roupas no Rio Grande do Sul, situada em Sapucaí do Sul, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. E estamos aqui, aí ó, curtindo todas as belezas de camisetas de rock aqui, que você pode encontrar de tudo. E também estamos aqui para anunciar 2 anos de Na Ponta da Agulha, com novidades incríveis, como uma cerveja com René Schmidt, lendário produtor do Cabeça Dinossauro dos Titãs, uma cerveja com Gabriel Boizinho, da Cachorro Grande, e também mini documentário do Licks e Maltz, o reencontro histórico do rock brasileiro, 2 lendas dos Engenheiros do Havaí, agora no último dia 21 de abril, todos os bastidores e detalhes, e também uma cerveja com Rick Wakeman, uma entrevista exclusiva com o Mago dos Teclados. Fizemos esse registro histórico e também a cobertura do show que realizou em Porto Alegre na sua última turnê pelo Brasil, meus amigos e minhas amigas. É muita novidade! Para isso, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e também venha conhecer a Badigi há 38 anos, levando estampas de qualidade das bandas de rock para nós apaixonados. Castor, Rick Wakeman, meu amigo. Cara, que visão, tua opinião sincera da apresentação do Sir Rick Wakeman aí no 11 de abril em Porto Alegre. Como é que foi essa sensação para você? Cara, vou te dizer sinceramente, tá? Para mim foi o show mais emocionante, sério, dos últimos anos. Olha que eu já vi Paul McCartney, Black Sabbath, David Gilmour, mas esse show do Rick Wakeman ali no Salão de Atos da PUC, eu vi na primeira fila, cara. Tava na primeira fila, vi ele assim a poucos metros. Foi muito especial, por quê? Porque o Rick Wakeman foi o primeiro artista internacional que eu vi na minha vida, em 75. Eu tinha 14 anos, eu fui no... Não, nem isso, tinha menos 12 anos. Eu sei que eu nem era para eu poder ir no show, que era contra a lei, mas eu fui. Eu vi em 75, isso eu me lembro o ano, no Gigantinho, foi o primeiro grande show internacional que eu vi, né, na minha vida. Fui com os colegas de aula, né? Eles eram um pouco mais velhos, eu entrei junto. Foi da turnê do lançamento da Terra? Era o Journey to the Center of the Earth, o Viagem ao Centro da Terra, com a OSPA, né? Porque é uma banda com orquestra, né? Ele com a banda com orquestra e um narrador. O narrador, se não me engano, era o mesmo cara, tá? Ele foi em todos os shows, mas as orquestras eram diferentes. Lá no Sul, foi com a OSPA, né? A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Lá em São Paulo foi com a Orquestra Sinfônica de São Paulo. No Rio foi com porque ele não tinha como ele levar, né? Uma orquestra, né? A logística, né? Seria absurda. Aí ele usava, mas o narrador era um cara que era um locutor da Rede Globo, cara. Na época ele era meio famoso, agora não tenho certeza. Tem que ver pelo... Mas com a narração em português. Então foi o primeiro grande show que ficou, né, registrado para mim, assim. Depois eu vi no Gigantinho, também vi o Gênesis. Foi muito legal também, ainda com o Steve Hackett na guitarra, logo que o Peter Gabriel tinha saído. Vi o Van Halen, cara.
Eu vi muitos shows muito legais, né, no Gigantinho, muitos outros, mas esse foi o primeiro, cara. O Rick Wakeman foi o primeiro, aquela coisa assim. E eu tinha todos os discos, né, do Rick Wakeman, desde antes do Journey to the Center of the Earth, que era as 6 esposas do Henrique VIII, com o Journey, depois saiu os mitos e lendas dos Cavaleiros, né? Todos saíram, tive todos. Então ver ele assim ali no salão de ato sozinho, cara, no piano de cauda ali a poucos metros e nos teclados poucos que ele usou, né? 2 poucos teclados. Foram 2 teclados isso. Ele conseguiu reproduzir o que ele fazia com banda, com orquestra, com cantor, com um negócio assim. Foi inacreditável ver como as músicas dele são boas, né? Os arranjos são interessantes até hoje, né? Então isso eu achei muito bom. E eu vi, tá? Eu vi outros shows do Rick Wakeman, não só esse ficou... esses 2 shows para mim, né, o de 75 e esse agora de 2024, quase 50 anos, né, entre um e outro, né, cara, são os que mais me marcaram, assim, sabe, porque foram os mais significativos. Mas eu vi outros, cara, ele fez vários shows, e inclusive teve um no Gigantinho também, que foi com orquestra e tinha uma equipe de patinação. Eram 6 esposas do Henrique, não, era o Mitos e Cavaleiros da Távola, né, aquele disco depois do Viagem ao Centro da Terra, com gelo, cara, com patinação no gelo. Isso é uma coisa que é tão absurda que eu achei que eu tinha sonhado isso, cara. Mas eu fui ver no Google e realmente ele fez uma série de shows, né, com uma equipe de patinação. Então era um troço assim, porque nessa época ali, no meados dos anos 70 até o final dos 80, esse tipo de som, né, o rock, o progressivo, ele era extremamente popular, cara. Né, os caras lotavam estádios, assim, era um troço, ganharam muito dinheiro, o Yes, o Rick Wakeman, Pink Floyd, até o King Crimson pegou um pouco depois isso, mas o Mahavishnu Orchestra, que é mais pro fusion, né, os caras lotavam estádios. Se tu pensar hoje em dia um som assim, bem estranho, né, o seu fusion e o progressivo, né? Mas na época era. Tanto que o Rick Wakeman, nessa primeira tour que ele fez aqui no Brasil, em 75, ele teve que comprar uns equipamentos, porque não tinha aqui no Brasil na época, para o show dele, né? Ele comprou mesa de som, caixas, um monte de coisa, e compressores, e um monte de coisa. E ele deixou aqui, ele não quis levar. Ele disse, não, eu tenho lá, eu vou deixar, deixou de presente para os caras da produtora que trouxe, eu não lembro, na época era a Opus, eu acho. Foi a Opus? Deixa eu perguntar, foi a Opus na época que negociou? Não me lembro, talvez. Era eles que traziam mais, e eles ficaram com esses equipamentos, e esse equipamento possibilitou eles contratarem aí outras bandas que vieram depois, como Gênesis e outras, né? Que atitude, né? O Rick Wakeman foi o responsável por trazer assim esses grandes nomes do rock internacional para o Brasil. Isso 10 anos antes do Rock in Rio, cara. 10 anos antes. Os caras já estavam... Que aqui era como se não existisse, né, cara? O Brasil, os anos 70, auge da ditadura. Era um quintal de terceiro mundo, assim, de última, né, cara? E o Rick Wakeman desbravou esse território aqui
E com os equipamentos que ele comprou, porque ele tinha dinheiro para atirar para cima, né, cara? Começou tudo isso. Então, esse show que eu vi lá no Salão de Atos foi emocionante demais, quase 50 anos, assim, da minha vida de música e de fã, né? Que eu, mais que música, eu sou fã de música. Eu tenho os discos ainda, tudo. E eu me lembro de cantar as músicas lá, eu tava com uns amigos lá, e eu cantando as letras, as músicas juntos. Cara, pô, tu sabe as músicas? Claro que eu sei, cara, pô, eu passei a vida inteira escutando isso, né? Quase fui cantar com ele lá no palco. Pô, imagina que cena, hein? Pô, seria foda. Poxa, cara. E as outras representações você recorda que você tenha visto ele? Cara, tem essa dos patinadores, depois teve outro, acho que em 1984, que era baseado no livro do George Orwell também, que ele veio também. Acho que eu vi o Rick Wakeman 4 vezes, eu acho. Esse do Viagem ao Centro da Terra, o Henrique, do Cavaleiro da Tal Redonda com a patinação, o 84 e esse agora em 2024. Eu acho. Talvez tenha outro que eu tenha esquecido no meio. Acho que foram eles. E ele veio... O Rick Wakeman se despediu dos palcos como piano solo, né? As últimas apresentações dele com piano solo, né? E este ano comemora 50 anos do Journey to the Center of the Earth. Na tua visão, esse disco foi um grande marco da música instrumental, que tornou a música instrumental ao mainstream? O Rick Wakeman foi um dos músicos fundamentais para tornar ela mais popular, porque até então a música instrumental não era, assim, comercialmente falando, tão amplo, né? E o Rick Wakeman ajudou a quebrar isso, né? Foi até, de certo ponto, transgressor, vanguarda, né? Por trazer o erudito ao rock e unir essas duas junções com tamanho, virtuosismo, técnicas elevadas, né? Estamos falando de anos 70, né? Imagina. E tornar isso tão popular, né? Como é que tu enxerga a importância deste álbum para o rock em geral, né? Eu acho, sim. Eu acho que ele foi importante, porque até o estilo dele é meio difícil até de se definir, porque ele é um progressivo, mas é instrumental, né? Mas é rock, mas é erudito. É bem estranho. Ele vai na linha que seria do Yes, do Genesis, né? Nem tanto do Pink Floyd, mais pro Yes, né? Óbvio, ele era do Yes, né, cara? Ele vai e volta pro Yes, né? Mas eu acho que foi importante porque ele popularizou ainda mais. Já era bem conhecido, né, tal. Mas era uma coisa assim, ainda não era só era conhecido pelos fãs de música, né? Como eu, o Miranda na época, e os meus amigos, os caras das bandas, né? Se bem que nessa época nem tinha banda ainda, em 75, fui ter só alguns anos depois, por causa talvez até disso. Né? Mas eu acho que ele realmente popularizou esse tipo de música mais elaborada, né? E principalmente ele popularizou a figura do tecladista herói, que era aquele cara, né, com a capa, com os cabelos, tipo o Keith Emerson também, né, do Emerson Lake Palmer. Ele inovou, ele foi quase que um Jimi Hendrix dos teclados, né, nessa linha aí. Ele era aquele herói, ele era aquela coisa, né, cara? Tanto que na época tinha uma revista de rock na época, das pouquíssimas, não existia bis, nem nada ainda. Tinha a revista Pop, que era meio capricho para roqueiro, né? Bem besta, mas era legalzinha. Revista Pop. Saía as fotos dele, né? Com os cabelos.
E tinha uma outra que era mais séria, que era A História e a Glória do Rock. Saía uma por mês, se não me engano. Eu tinha quase todas, hoje em dia é até coisa de colecionador. E acho que o terceiro volume, eu me lembro, um foi Bob Dylan, o número 2 foi Paul McCartney, e o terceiro foi Rick Wakeman e Yes. Para tu ter uma ideia, eles equipararam o Rick Wakeman, que era um membro do Yes, com a própria banda, né? Então ele ficou muito conhecido, muito famoso mesmo. Ele realmente inovou, né, nesse sentido de trazer o tecladista virtuoso, né, para as luzes, né, para os holofotes, né, da mídia e do público. E aí foi uma febre de bandas com sintetizador, depois, na época, com Moog, que o Genesis e o Yes já usavam, né? Mas aí começou a usar mais, né? Até o próprio Pink Floyd começou a usar, só que eles sempre usaram, né? Os teclados, mas começou a ser uma coisa bem mais... Eu acho que ele contribuiu muito, tanto que as primeiras bandas de rock aí do Sul, né? Eram quase todas instrumentais, fora o Bicho da Seda, né? A maioria das bandas ali na virada dos anos 70 para os 80 era instrumental. O Taraná Tiriça, Raiz de Pedra, Voo Livre, o Cheiro de Vida. Todas essas bandas, claro que tinham poucos tecladistas, porque os teclados eram caríssimos, né, cara? O Miranda foi um dos primeiros que comprou um bom teclado, né? E isso já para o Urubu Rei, 83. Já era fabricado no Brasil ou não, ainda tudo importado? Acho que era importado tudo. Tudo era importado. Caramba. Imagina a dificuldade disso. Era horrível. Mas impossível. Não era só caro. Tu tinha que conseguir que carregassem isso, ou tu trazer e pagar uma fortuna. Não só de imposto, mas multa, e tinha um negócio, era uma coisa quase que impossível, assim, era um troço assim, tinha que fazer 1000 esquemas, os caras iam com um instrumento para o exterior, com a mesma nota, e eles traziam outro, dizendo que era o mesmo, raspavam o nome, tinha 1000 esquemas. O Rick Wakeman... Então, uma definição, né? Uma espécie de Michael Jackson do teclado no sentido de tornar ele popular, um show, né? Um show business, o teclado, né? Como citou muito bem as roupas de herói, aquelas capas brilhantes, ele cabeludão, cara novo na época, aquele, sei lá, 10 teclados em volta, pedais nos pés. Ele soube tornar um teclado um show, né? Fazer parte do espetáculo, não apenas ali um mero solista, né? Ele teve esse insight comercial também de, cara, meu show é um teclado, né? Faz parte, e fazer disso, né, algo que integra uma apresentação musical, né? Ele teve um pouco desse insight, tu não acha isso também? Acho, ele foi muito inteligente, assim, tem uma mistura de sorte, né, com inteligência, com disciplina. E tem uma coisa, né, cara, ele é um músico, assim, de primeiríssima categoria, né, cara? Cara, eu fiquei ali esperando ele errar uma nota, ele não errou nenhuma nota. A noite inteira, cara. Umas coisas complexas, que usa os 10 dedos ao mesmo tempo, e parece que tinha 11 às vezes, cara. No piano, ele já é um senhor, ele teve 5 infartos já, cara. Ele é todo cheio de ponte de safena. Ele sempre foi um mais doido ali no Yes também. O único que comia carne e que bebia, os outros todos eram vegetarianos, só no cigarrinho. E ele era doidão, cerveja, churrasco. Tanto que ele teve 5 infartos, né? Tudo. Mas o cara não... Era obesidade também, ele tava
Quando naquela premiação do Rock da Fama, ele tava enorme. Agora ele tá bem mais magro. Agora ele tá bem, mas também tá velhão já. Mas o que eu digo assim o talento dele, até físico, não só de compor as músicas, que é gigante, mas o talento dele das mãos, dos dedos ainda é incrível, cara. Um troço assim, eu me emocionei mesmo, cara. Eu não sou muito de me emocionar com as coisas, assim, eu sou bem de boa, assim, eu curto, né? Sou fã, mas aquele show ali me emocionou demais. E tu vê que ele ainda toca assim de uma maneira absurda. E o Keith Emerson, né, que era um dos rivais dele na época, ele teve uns problemas sérios de saúde, ele não conseguia tocar mais, e ele se matou, né, cara, por causa disso. Ele deixou uma carta: eu não aguento viver sem tocar. Porque eles iam fazer uns shows do Emerson Lake Palmer. Isso faz uns 10 anos, não faz muito tempo, não. E ele estava com uns problemas nas mãos, nas juntas. Ele não conseguia mais tocar, porque o teclado ele exige muito, cara. Ele exige força, ele exige uma série tem uma série de requisitos, né? Muito difícil. Muito meticuloso, imagina. É toda a musculatura daqui, cara, não é brincadeira. Milimétrica, assim, né, cara? Um dedinho errado ali sai do tom. É uma coisa que o cara tem que saber 1000 notas por segundo, cara. E ele não conseguia mais, né? O Keith Emerson. Uhum. Aí o cara se matou, pra tu ver como é sério isso, cara. E o Rick Wakeman não, tá aí a 1000, né? Tá fazendo show de despedida e tal. Mas ele ainda toca perfeito. Não é um show de despedida para enganar, né, as pessoas. Ele toca mesmo e muito. Porque, por exemplo, os últimos shows do Chuck Berry, né? E inclusive na época eu vi lá em Curitiba ele. Uhum. Ele já não tocava direito, já não cantava, sabe? As pessoas no show iam lá para ver ele, né? E até ajudavam e batia palma e ajudava, mas ele não conseguia tocar mais, né, cara? Nem cantar, claro, o cara tinha 90 anos, cara. Tava quase na bengala, né? Então era um show bem safado, digamos, era para ganhar dinheiro em cima do homem. E esse de jeito nenhum, cara. É um show que vale a pena, vale qualquer centavo que tu gaste para ver. O cara continua monstruoso, né? E tem um repertório maravilhoso, não só com o Yes. Só com o Yes já era o suficiente. Mas além do Yes, ele tem toda essa carreira solo dele muito boa. E até uma coisa que tu falou ali, que o Viagem ao Centro da Terra foi o disco que popularizou, né, tanto ele quanto esse estilo, né, mais instrumental, porque também tinha umas músicas cantadas que as pessoas dava para acompanhar, né, e as músicas não eram tão complexas assim, aquelas partes que tem voz, né, as partes do disco que tem voz, eles são 4 músicas. Cada música tem 10 minutos, mais ou menos, a maioria é instrumental, mas lá pelas tantas tem uma parte com voz, né? E essas partes são boas, são legais, são meio rock, meio mais pro pop, então ele conseguiu misturar bem esses dois estilos, e assim, então mesmo que a pessoa não gostasse muito dos floreios eruditos, instrumentais, lá pelas tantas vinha uma musiquinha, né, com o cara cantando, com um refrãozinho e tal. Então isso foi de gênio também, que é o que o Yes já fazia, né? Fazia aquelas partes super complexas, instrumentais, música, né, boazinha, que dava para tu ouvir, dava para curtir. O Rick, o outro mérito interessante, historicamente falando, né, ele ajudou a quebrar o preconceito em relação à visão de quem é do mundo do erudito, né? Até hoje o pessoal torce assim, o nariz, o Rick é muita sujeira.
Mas é justamente ajudar o erudito, ajudar não é bem a expressão, mas assim, contribuir com que a música erudita fosse mais popular, trazendo para outros ouvidos conhecer o erudito, como ele é um apaixonado pelo erudito, através do rock, né? O rock fazendo essa ligação e ampliando para mais horizontes, né? Ele teve uma certa contribuição de gente, o erudito pode ser mais interessante, pode ser mais auditível, pode ser mais popular, vinha junto com o rock, e através do rock, aí, no bom sentido da palavra, essa sujeira, essa coisa, né, algo mais, não visceral de fácil de tocar, né, mas visceral no sentido de toda aquela complexidade da música erudita ser mais suscetível aos ouvidos para mais gente, né, ele ajudou a popularizar isso, né. Eu acho, isso foi muito bom. Teve um lado um pouco ruim, que depois, não é ruim, era uma consequência, porque aí todo mundo queria fazer esse tipo de som, tá? Óbvio, né? Era o som mais legal, né? Só que para tu fazer esse tipo de som, tu tem que estudar muito. Para começar, tem que ter os equipamentos, né? Os teclados, coisas que ninguém tinha. Depois tu tem que estudar muito. Ele fez escola clássica, né? Eles, lá na Inglaterra, como o John Lord, do Deep Purple, o Keith Emerson também, esses caras todos, eles fizeram cursos nas escolas lá, entendeu? Então, e lá tinha, né? Porque é um país que se preocupa com a cultura, né? Com a arte. Não é que nem aqui a gente nós éramos uns coitados daqui, né, cara? E isso criou um pouco de frustração, eu acho, que a gente não conseguia fazer aquele tipo de som, porque era um som bem difícil de ser feito. Então teve bandas aqui na época, no Rio Grande do Sul não teve muitas, mas lá para cima teve o Casa das Máquinas, teve os Mutantes, sem a Rita Lee, né, já na época mais progressiva. Teve algumas bandas, claro, em São Paulo, no Rio, era mais fácil de ter acesso não só aos equipamentos, mas a bons professores de piano e coisas que aqui no Sul não tinha muito. Tanto que o Miranda, ele tinha um piano velho no quarto dele, que era da avó dele, eu acho, que ele teve aulas de piano com um professor velhinho também, que ensinou ali as bases, mas ele teve que aprender sozinho, né? E os primeiros shows do Tara na Tiriça, antes do Urubu, ele não tinha como levar o piano, ele até fala isso muito nas entrevistas. Absurdo. Aí, o que ele fazia? Ele ia para os shows com os bongozinhos, bandeirinho, chocalho, porque não tinha um teclado, nem como desenvolver. Depois que ele comprou, aí saiu do Tara, fez o Urubu, né, comigo, com o Flu, aí ele pôde desenvolver mais. Mas era uma coisa muito difícil. E isso eu acho que foi um pouco ruim, porque criou uma barreira. A gente não conseguia fazer. E eu acho que muita gente lá fora também, porque os caras eram altos músicos, né? Que os caras do Yes, do King Crimson, os caras eram super bons, os guitarristas, os baixistas, os tecladistas. E muita gente não conseguia. Por isso teve a onda contrária, que foi o punk. Aí pessoas, cara, eu não quero mais saber disso, eu quero fazer Mi, Lá, Ré, Sol e pronto. Aí começou os Ramones e o Sex Pistols e o The Clash. Então foi bom também, né? Porque criou essa onda contra esse som muito elaborado e complexo, né? Não é que fosse ruim, mas era difícil, né, cara? É que nem tu não consegue subir o Monte Everest, aí tu chega e diz, eu acho ruim subir o Monte Everest. Claro, é mais fácil, né, cara, tu dizer que tu não quer subir do que tu dizer, eu não consigo subir, porque para subir o Monte Everest tu tem que ter um baita de um preparo físico, mental, e muito dinheiro, né, cara?
muito dinheiro. Então eu acho que é tipo isso aí, entendeu? Mas isso foi bom, porque gerou toda uma nova geração aí de bandas mais simples, né? O som ficou mais simples nos anos 80 e até hoje foi simplificando. Até hoje em dia está simples demais até, né? Mas é natural isso, as coisas vão se enquadrando nos nichos, né? Quem ainda curte esse tipo de som tem bandas boas, né, que fazem ainda, mas a maioria não é mais uma coisa que a maioria curte. Então é uma coisa bem específica. Cara, e para encerrar aqui o nosso papo, Rick Wakeman, como tu vê o legado do Rick Wakeman? São mais de 50 anos de carreira, né, cara? Como vê a importância do legado que ele vai deixar para nós, a importância musical, social do Rick Wakeman para a história do rock? Cara, eu acho, como a gente tinha dito antes, né, fundamental, ele enfatizou, né, a figura do tecladista, não só como um acompanhante, né, mas como um membro tão importante quanto os outros em uma banda, né, como o sintetizador, como o Moog, essas novas tecnologias, né, e também ele ajudou a popularizar esse som mais elaborado, que bem ou mal gerou frutos tanto para o lado do progressivo, que até hoje tem bandas muito boas, como para os outros que foram antes isso, né? Que até hoje tem muitas bandas boas, bem simples, assim, sem muita... Então é um legado tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho fundamental, assim. Realmente, cara, quando se falar quando ele eventualmente, quando ele falecer, com certeza ele vai ser um ícone, tipo como a gente fala hoje em dia do Jimi Hendrix, do Van Halen, né, que foram pessoas que revolucionaram o seu instrumento, a maneira como ele é visto, né, e a música em si, o que se faz com ela, ou no sentido de seguir o que ele fez, ou o seguido ante o que ele fez. Então é bom em todas essas maneiras.